Questão 5. No primeiro jogo da temporada, um técnico de vôlei tem 10 atletas à disposição. Quantos times ele pode montar? Bom, aqui vai entrar algo chamado combinação. Antes de falar de combinação, eu quero explicar algo para vocês sobre análise combinatória, sobre algumas fórmulas que a gente pode usar ou não usar. Você vai escolher se você vai usar fórmula ou não, certo? Mas para você entender esse contexto e saber do que se trata, se isso é um arranjo, se isso é uma combinação, uma permutação, eu preciso explicar um pouquinho algumas situações. A primeira situação, eu não apresentei fórmulas aqui, que seria aquela questão, por exemplo, em uma prova, certo? Uma prova que tenha 5 questões, uma prova que tenha 5 questões, certo? Vamos imaginar aqui essa situação. Eu tenho uma prova que tem 5 questões. Portanto, eu tenho questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 5. Quantas maneiras diferentes eu consigo responder essa prova se cada questão tiver 5 alternativas? Bom, você vai pensar o seguinte: para a questão 1 eu tenho 5 alternativas, para a questão 2 eu tenho 5 alternativas, para a questão 3 eu tenho 5, para a questão 4 eu tenho 5 alternativas e para a questão 5 eu tenho 5 alternativas. Pelo princípio multiplicativo, você tem aqui então 5 elevado a 5 possibilidades de resolver uma prova. Essa ideia valeria também, por exemplo, para uma senha bancária. Eu tenho uma senha no banco do Bradesco, por exemplo. No banco do Bradesco, a sua senha ela tem 4 dígitos numéricos. 1, 2, 3, 4 dígitos numéricos. Quantas senhas são possíveis com 4 dígitos numéricos? Se você considerar que você pode colocar qualquer configuração, que 000 pode ser considerado uma senha, bem como 999, você tem 10 possibilidades para o primeiro dígito, 10 possibilidades para o segundo dígito, 10 possibilidades para o terceiro, 10 para o quarto. Então, quantas senhas você tem possíveis? 10 elevado a 4. Esse 10 aqui é a quantidade de candidatos para preencher essa posição da senha, certo? Então, quantos candidatos eu tenho? Eu tenho 10 candidatos para 4 vagas, né? Se N fossem candidatos e K fossem vagas, eu teria construído uma fórmula assim, né? Quem são os candidatos? São os números, né? De 1 a 10. Então, esse N. E 4 é o que? É o número de vaga. Então, seria N elevado a K, certo? A quantidade de possibilidades nesses casos que eu acabei de exemplificar. Mas é sempre assim? A gente já viu que não. E é por isso que você tem essa primeira fórmula aqui da permutação. O que significa? Imagine situações que envolvem, por exemplo, pessoas, né? Eu quero formar uma dupla com meus alunos do 8º ano. Uma dupla não pode ser formada com a mesma pessoa. Uma senha pode ser formada com os mesmos números. Não tem problema nenhum fazer a minha senha 5555. Não tem problema nenhum, ou talvez tenha problema, né? Mas é uma possível configuração de resposta dessa minha prova, o aluno que responde A. Agora, se você pegar 5 pessoas para formar uma fila, não tem como o José estar no primeiro lugar, o José estar no segundo lugar, não tem como repetir. Então, por exemplo, se você vai imaginar as pessoas formando uma fila, você tem o José, o Pedro, o Sebastião, o Malaquias e o André, certo? Quando você vai formar uma fila com essas 5 pessoas,
Na primeira posição você pode colocar qualquer um deles, certo? Qualquer um dos 5. Na segunda posição da fila, você não pode colocar qualquer um dos 5. Porque se o José já foi colocado aqui na primeira posição, você só tem 4 pessoas disponíveis para colocar na segunda posição. E na terceira posição, se o José já está na primeira e o André já está na segunda, você só terá 3 pessoinhas disponíveis para ficar na terceira posição, que seria, por exemplo, o Pedro, o S aqui, que eu nem lembro que é Sebastião, e o Malaquias, certo? Se o Malaquias entrou na terceira posição, quem pode estar na quarta posição? Apenas o Pedro ou o Sebastião, 2 possibilidades. E quando você chega na hora de preencher o último lugar, só tem uma pessoa em pé, que no caso é o Sebastião. Então, ou Pedro, sei lá, não lembro agora mais. Então, quando você for multiplicar isso aqui, você não vai ter uma situação como 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Por quê? Porque a pessoa não tem como estar em todos os lugares. Isso aqui é a definição de fatorial, gente. Isso aqui é 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a fórmula de permutação. Tá certo? Então, se pensar em pessoas, eu vou fazer minha fila, eu quero formar um time, eu quero formar a equipe de liderança de uma empresa. Todas essas situações, você vai ter que pensar em permutação. E não só essas. Se no seu problema, mesmo que seja o caso de uma senha, ele diga que os dígitos têm que ser diferentes, têm que ser distintos, né? Aqui, se os dígitos podem ser o mesmo, n elevado a k. Mas se os dígitos tivessem que ser distintos, você não poderia usar o dígito já usado na primeira posição, né? Seria, então, n fatorial. Então, permutação entra nesses casos. E por que a gente tem outras formas? Um adendo. Aqui apareceu como fórmula P igual a N fatorial. Tem que usar a fórmula? Eu usei a fórmula aqui, gente? Não usei a fórmula. E por que eu não usei fórmula? Porque tem uma série de problemas que você precisa dessa interpretação que eu fiz aqui. Imagina aquele problema em que você vai fazer uma viagem, 5 pessoas num carro que tem 5 lugares. Aí você fala, fácil, eu tenho 5 pessoas para ir no primeiro banco, 4 pessoas para ir no segundo banco. Será? E se dessas 5 pessoas, apenas 2 sabem dirigir? Né? Imagine um problema com um carro. Você tem 5 lugares e 5 pessoas. Vou escrever os lugares. Ó. Só que só 2 sabem dirigir. Então, aqui no banco do motorista, você não tem 5 opções para o motorista. Você só tem 2, porque só 2 pessoas sabem dirigir. Uma vez que o motorista sentou no banco dele, qualquer um dos outros 4 podem sentar no segundo banco. Uma vez que você tem um motorista sentado e uma pessoa sentada no segundo banco, tem 3 pessoas em pé que podem sentar no próximo banco, depois 2 no penúltimo banco, e vai sobrar uma pessoa só por último banco. Haverá um motorista junto com as outras pessoas, mas a opção para motorista é só 2. Note que aqui vai ser ligeiramente diferente dessa fórmula de permutação, certo? Então eu acho que decorar a fórmula nem sempre é o caminho, certo? Tranquilo até aí? Agora eu vou falar um pouquinho, eu vou apagar um pouquinho aqui, porque eu preciso falar da combinação e do arranjo. Vou apagar essa primeira ideia aqui, para deixar um espacinho para falar de combinação e arranjo. Combinação e arranjo. Da onde vem a ideia de combinação e arranjo? Vamos lá. Aqui, ó, o número de candidatos é igual de vagas, né, nessa situação aqui que a gente fez da permutação. Você quer fazer uma fila com 5 pessoas e você tem 5 lugares. Tem um lugar para cada pessoa na fila. Você quer viajar de carro, tem 5 pessoas para viajar e o carro tem 5 pessoas, tem 5 lugares, certo? Agora, e se eu vou montar uma equipe de 3 alunos na minha turma? Eu tenho uma turma com 30 alunos, com 30 alunos,
e eu quero formar uma equipe de representantes, equipe com 3 alunos. E eu quero saber de quantas formas eu posso colocar esses alunos. Aí você veja que o que vai acontecer. Eu só tenho 3 vagas. Eu tenho a vaga para um aluno, vaga para 2 alunos, vaga para o terceiro aluno. E, senhores, os outros 27 alunos não tem vaga para eles, certo? Melhor do que uma equipe, vamos fazer que isso aqui seja uma corrida. Isso aqui vai ser um pódio. Equipe não é a melhor ideia. Para o meu exemplo, eu vou mudar aqui onde eu escrevi equipe. Eu vou escrever um pódio. São 30 alunos e eles estão concorrendo alguma coisa, certo? É uma Olimpíada e eu estou montando um pódio. Por que um pódio? Porque um pódio tem primeiro, segundo e terceiro lugar, certo? Então eu vou ter um desses 30 no primeiro lugar. Qualquer um desses 30 pode estar em primeiro. Em segundo lugar, qualquer um dos 29 que sobrou. Em terceiro lugar, qualquer um dos 28 que sobrou. Isso aqui ocorre, gente, porque uma vez que você tem um campeão, ele está excluído, ele não pode ser vice-campeão. Uma vez que você tem um vice, ele não pode ser terceiro lugar. Você nota que a nossa multiplicação 30 por 29 por 28, ela para aqui no 28. Ela não continua até o número 1, como no caso do fatorial aqui da permutação. Ela para no 28. O que eu recomendo para você resolver esse tipo de problema? Que você faça isso, coloque aqui as vagas. Primeiro lugar tem 30, segundo lugar tem 29, terceiro lugar tem 28. Pronto. Faz essa multiplicação e pronto. Ah, mas eu quero usar a fórmula. Bom, aí a fórmula vai ser essa daqui, do arranjo. Como assim a fórmula do arranjo? Será que essa fórmula chega na mesma coisa? Vamos ver se essa fórmula chega na mesma coisa? Claro que vai chegar na mesma coisa. E claro que você poderá utilizá-la, tá? Sem problema nenhum. Você vai poder utilizar essa fórmula, só que você vai perceber que o caminho sem fórmula é melhor. Vejamos aqui, usando a fórmula do arranjo. Eu tenho quantos candidatos? Eu tenho 30 candidatos. Só lembrando sempre aqui que o N é candidatos, tá? N, todas essas fórmulas é candidatos e o K é vagas. Candidatos. Então aqui vai ser 30 para 3 vagas, né, que é para montar um pódio. Ali em cima vai vir o número de candidatos, fatorial, que no caso é 30 fatorial. Embaixo aqui vai vir 30 menos 3, que são as vagas, né? O pódio só tem 3, fatorial. Isso aqui é a fórmula do arranjo. Essa parte de cima você pode dar uma expandida, porque embaixo 30 menos 3 é 27. 27 fatorial. Então a parte de cima você expande. 30 fatorial é 30 vezes 29 vezes 28 até 1. Serve 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial. E você para no 27 fatorial com a intenção de cancelar 27 fatorial com 27 fatorial. O que sobrou? Sobrou 30 vezes 29 vezes 28, que é a mesmíssima coisa que a gente tinha aqui. Então, e aí? Foi útil usar a fórmula? Bom, aí é contigo, né? Você vai dizer se usar a fórmula é o melhor caminho ou não, certo? Mas qual que é a ideia principal que tem que ficar aqui? Por que eu não pude usar a permutação aqui? Por que eu não pude fazer o n elevado a k, primeiro de todos, né? Que é a primeira fórmula que eu não tenho, que é o n elevado a k. Porque eu estou falando de pessoas, certo? Então não repete. O campeão não tem como ser vice, não tem como ser terceiro lugar. Então já não dá. Ah, então, uma vez que você tem um campeão, você exclui um, né? O vice só tem uma opção a menos. Então poderia ser permutação. Não vou poder usar a fórmula da permutação porque o número de vagas é menor do que o número de candidatos. Aqui na permutação, o número de vagas era igual ao número de candidatos, tá? Aqui eu só tenho 3 vagas. Aí eu usei o arranjo. Beleza? Ah, tá. E essa fórmula da combinação, quando que ela vai existir? Porque até agora
Eu só vi permutação e arranjo. E combinação, quando é que vai existir? Te explico. Aqui, nesse caso dos 30 alunos e do pódio, tem algo interessante. Porque se o Zezinho ele é primeiro lugar, ele não é bronze, certo? Se eu dizer, nessa ordem, os campeões são Zezinho, Pedrinho, Guinho, e você dizer, não, é o Guinho, Zezinho e Pedrinho, eles vão brigar. Opa, eu sou primeiro lugar, não sou segundo, certo? Se tu mexer na ordem aí, vai dar briga. Então a ordem é importante aqui, certo? Aqui é uma questão de ordem. A ordem importa. Você mudou a ordem é outra coisa. Agora, existem situações que quando você troca a ordem, não muda nada. Exemplo, quero formar um time de vôlei, né, que era o problema que a gente tinha ali no slide anterior, que eu vou resolver já já. Quero montar um time de vôlei com 6 pessoinhas. 6 pessoinhas para montar o time de vôlei. Aí eu vou chamar o João, o Pedro, o Hugo, etc. Se eu inverter aqui, em vez de chamar João, Pedro e Hugo, eu chamar Hugo, Pedro e João, o time vai mudar? Não, vai ser o mesmo time. Nota que no caso do pódio, se eu inverto a ordem, o pessoal vai brigar. Quem é ouro não quer ser bronze. Certo? Entendeu? Então a ordem é importante. Agora, aqui nesse caso aqui, se eu mudar a ordem, é o mesmo time. Certo? Se eu mudar a ordem, é o mesmo time. Então eu preciso de uma maneira de eliminar as repetições. Quantas repetições será que tem aí que eu tenho que eliminar? Essa talvez seja a pergunta. Mas o que eu vou te dizer para você de cara, nessa situação aqui, é o seguinte, que nesse caso a gente vai usar a combinação, tá bom? Certo? Então eu preciso até fazer um resumo para você aqui, eu vou fazer no final. Primeiro eu vou resolver a situação, vou meio que resolver, né? Vou dizer assim, nesse caso vai ser combinação. A fórmula da combinação, por exemplo, eu quero montar um time de vôlei com 6 alunos de uma sala que tem 30. Então, quantos candidatos eu tenho? 30 candidatos. Quantas vagas? 6, porque o time só tem 6. Aqui no lugar do N fatorial aqui em cima é o número de candidatos, 30 fatorial. Aqui embaixo vai ter o número de... Vai ter essa partezinha do N menos K, que é 30 menos 6, que é o número de vagas. Mas aqui tem um 6 fatorial multiplicando antes. É o que vocês veem que a diferença da fórmula da combinação para do arranjo é a presença desse K fatorial, que é o número de vagas. Ele aqui no denominador dessa fração, ele tem a função de eliminar as configurações que são a mesma coisa, só estão em uma ordem diferente. Né? Aquilo que eu falei que João, Pedro e Hugo é a mesma coisa que Hugo, Pedro e João. Ele vai eliminar essas repetições, esse casinho. Por que eu não precisava eliminar essas repetições no arranjo? Porque no arranjo, quando eu invertia a ordem, era outra coisa, certo? Então é uma questão de contexto. Você tem que saber se o número de vagas é maior ou não, se a ordem importa ou não importa. Porque o resumo aqui é esse. Se você pode repetir os dígitos, né, você usa n elevado a k. Se você não pode repetir, principalmente quando você está trabalhando com pessoas, porque uma pessoa não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou a palavra distintos figura no enunciado, você vai usar o n fatorial da permutação. Ah, mas o número de vagas é menor do que o número de candidatos. Não dá para usar o n fatorial. Então você vai para o arranjo, que é a situação que eu falei. Ah, mas a ordem não importa, certo? Então eu tenho que excluir as repetições. Aí é combinação, que é essa fórmula do meio. O problema a seguir é combinação. Vejamos. No primeiro jogo da temporada, um técnico de vôlei tem 10 atletas à disposição. Quantos times ele pode montar? Por que é combinação? Porque você sabe que se você chamar 6 atletas, começando pelo José e terminando no Pedro, ou se você chamar esses mesmos atletas, só que começando no Pedro e terminando no José,
não alterou o time, é o mesmo time, ou seja, a ordem aqui não é importante, não muda o time. Então, você vai usar combinação. São quantos candidatos? São 10 atletas à disposição. Quantas vagas? Bom, o time de vôlei tem 6 vagas. Então, pela fórmula da combinação, que a gente acabou de ver aqui, n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial. Aqui em cima é a quantidade de candidatos fatorial, embaixo k, que é a quantidade de vagas fatorial, sobre n menos k fatorial. Para resolver isso aqui não é muito difícil não, tá? Pode parecer que é difícil, mas 10 fatorial. Aqui, ó, primeiro eu vou expandir a parte de baixo, que você tem 6 fatorial, e 10 menos 6 é 4 fatorial. Como o 6 é o maior, eu vou expandir a parte de cima até o 6. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Corta esse 6 fatorial com esse 6 fatorial. Combinação de 10 e 6 vai ficar aqui em cima. 9 vezes 8 é 72. 72 vezes 10 é 720. 720 vezes 7 é 5.040. 5.040. 5.040 dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes, né? Isso aqui dá 24. Quanto que é 5.040 dividido por 24? Vai dar 210? 210, né? Isso. Então, de quantas maneiras diferentes a gente pode montar esse time de vôlei? 210 maneiras diferentes.